Nós vivemos numa sociedade terapêutica e isso nos afeta de várias formas. Tudo que nós queremos é que as pessoas se sintam bem e tudo que nós queremos é nos sentir bem. O Evangelho é um problema, porque o Evangelho verdadeiro, ele é totalmente inconveniente para o coração do homem natural e pela ideia de nos sentirmos bem conosco mesmo. E nós queremos que as outras pessoas se sintam bem. Então o Evangelho foi todo reformatado para a nossa geração. Nós realmente convencemos as pessoas que entrar no reino de Deus é uma questão de, num culto como esse, levantar as mãos na hora que alguém faz um determinado convite, ou pior, um apelo, e aí a pessoa recebe uma oração, ou então ela repete umas palavras, e então alguém diz para ela: você nasceu de novo, você está no reino de Deus. Nada pode ser mais falso, não é, do que essa realidade. Nós vemos as pessoas falarem, muitas das vezes quando estão pregando nos nossos dias: Jesus morreu por você. Isso nunca é dito na Bíblia. Na Bíblia nunca alguém pregando diz que Jesus morreu por alguém. Você nunca vai ver Paulo pregando, ou Pedro pregando, ou em nenhum momento da pregação na Bíblia dizer assim: Jesus morreu por você. Não é essa a pregação, não é? Nós sabemos que Jesus morreu pela igreja. E também você vê essas coisas fúteis, de que as pessoas... Outro dia eu estava num carro e parou no de sinal, aí umas pessoas saíram com uma faixa lá e esticaram assim: Jesus te ama. E o que aquilo quer dizer? Não quer dizer nada. As pessoas estão perdendo seu tempo ali. Não é? Elas acham que estão fazendo algo sobre o Evangelho. Mas a maior parte dos cristãos, que estão às vezes anos na igreja, não entendem o que é o amor de Deus. Imagine as pessoas assim. É por isso que os apóstolos nunca pregaram assim. O apóstolo Paulo nunca foi e falou assim: olha, eu quero dizer para vocês aqui na Grécia, Jesus ama vocês. Não tem isso, sabe? Eles pregavam o arrependimento. Então o apóstolo falou assim: Deus ordena em todo lugar que os homens se arrependam. Que os homens se arrependam. Não é? Jesus morreu por você. Pedro, por exemplo, na primeira pregação: vocês mataram o Filho de Deus. E eles foram compungidos em seus corações. O que faremos? Arrependei-vos. Ele não falou assim naquela noite: olha, vocês mataram, mas Jesus ama todo mundo em Jerusalém. Jesus ama, sorriam. Isso é coisa de para-brisa de carro, gente com faixa em sinal. Então, nós ficamos felizes e alegres aqui, pensando no Evangelho, porque Deus faz de você algo grande, ou porque você fica feliz porque você pode contemplar, conhecer e desfrutar a glória de quem Deus é. É por isso que Jonathan Edwards fala sobre a gratidão dos hipócritas. Ele diz: mesmo quem se gloria na cruz, acha a cruz maravilhosa, pode não passar de alguém totalmente perdido, hipócrita, porque ele só acha a cruz maravilhosa porque ele acha que aquilo tem a ver com o valor dele. Como Deus me acha tão valoroso assim? Morreu, desceu, eu sou incrível, né? Jesus é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Ele me salvou. E você fica feliz com isso? Por que você fica feliz que Jesus te salvou? Ah, porque eu estava perdido. E isso te fazia infeliz. Agora você vai ser feliz. Mas por que que... E vai descendo. E quando chega na última camada, é por causa dele. Ele está maravilhado com Deus, porque Deus faz algo grande dele e diz que ele tem um grande valor. Não tem nada a ver com Deus, nem com o Evangelho. Então, você, a última camada, a camada final, é porque Deus, ao te salvar, te faz fazer dele grande, no sentido de glorificá-lo, ou é o oposto, porque você acha que Deus faz você grande. Então, nós não negamos o valor que Deus em Cristo atribui a nós, mas é uma questão de posição, de ranking. Ou seja, você é feliz porque você agora pode fazer muito desse tesouro que é Deus, ou você é feliz porque na sua concepção Deus faz muito de você e faz você grande e valioso. É óbvio quando você diz para alguém assim: Jesus te ama, as pessoas não estão entendendo nada, elas estão pensando quão valiosas elas são. A ideia de que Deus é valioso e glorioso e maravilhoso porque Ele te valorizou muito é a pior espécie de idolatria que alguém podia ter, a mais diabólica, é a idolatria da pior espécie. Eu gosto muito de Deus e amo muito Deus porque Ele é totalmente focado em mim, no meu valor, em quão grande eu sou.
Tudo que as pessoas querem é que eles se sintam bem, tudo que as pessoas querem é crescer numericamente. Então nós vamos dizer o que as pessoas querem ouvir, fazer elas se sentirem bem, e essa é a maior tragédia da vida humana. Então um monte de pessoas, um monte de cristãos nominados estão no caminho do inferno. É o que Jesus, naquele dia, vão ficar espantados. Muitos não vão ficar espantados, viveram uma vida totalmente, mas essas pessoas não. Elas tiveram uma ideia falsa, e elas estão indo para o inferno. Mas elas acreditaram o tempo todo que Deus as amava. Porque falavam para elas que Deus as amava, e elas acreditavam, elas se sentiam amadas, quando elas pensavam, olha como ele morreu por mim, olha como eu sou importante, olha como eu sou valioso, olha como eu sou. Ele via todos os atos de Deus como um ato de valorização de si mesmo. Então, nós não podemos negar que Deus faz coisas maravilhosas sobre aqueles que Ele chama em Cristo, incríveis até. E nós devemos nos sentir amados por Deus. Mas se nós perdermos que o amor de Deus por nós nos leva a sermos totalmente focados na glória dEle, ter um deleite nele e não em nós mesmos, e não focar em nós mesmos, nós não entendemos nada sobre o que é amor. Por isso que é ridículo você dizer para alguém lá no mundo, Jesus te ama. Ela está entendendo tudo errado a respeito disso. A maioria dos cristãos estão entendendo errado. Então isso seria o anti-evangelho. Então é óbvio que, por exemplo, há um monte de texto na Bíblia que fala sobre o amor de Deus por nós. Mas em todo lugar que você olhar para a expressão desse amor, vai mostrar que você não está na base final do amor de Deus, que você não é a base final. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim: Deus nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Assim, você vê, quando ele chega na camada mais baixa, ele nos predestinou antes de nós nascermos. Deus está dizendo, isso é grande, isso é maravilhoso, com respeito a todos nós, se somos chamados. Deus, antes de eu nascer, me predestinou para ser parte da sua família. Isso é maravilhoso, eu me alegro nisso. Mas você, a alegria minha, ela vai ter camadas. A camada final pode ser algo que, apesar de eu achar isso maravilhoso, seja totalmente diabólico. Ele me predestinou para ser parte da família dele. Antes do mundo existir, ele nos predestinou para a adoção de filhos. E eu estou destinado então a ser parte da sua família para sempre. Deus está dizendo isso para nós. Essa é a expressão do seu amor por nós. Mas quando chega no fim, ele diz, para o louvor da glória da sua graça. Esse é o fim. Ele não chega no fim e diz, pelo seu valor grandioso, porque você vale muito, que você é uma coisa super especial, por isso que isso foi feito. Não, isso tudo foi feito, e isso é uma demonstração de amor incrível, mas para o louvor da glória da sua graça. Porque se eu achar que esse amor no qual ele me predestinou é para fazer algo grande de mim mesmo, e é porque eu sou grande, importante, então eu perdi o ponto. Há pessoas que falam assim da cruz, não é? Que a cruz é uma evidência de quão importante nós somos, quão valiosos nós somos. Mas na verdade a cruz é uma manifestação inefável da graça de Deus, para que a sua multiforme sabedoria seja mostrada por toda a eternidade, para o louvor da glória da sua graça. Foi para isso que isso foi feito, para mostrar quão grande é a graça infinita de Deus. Não quão valoroso nós somos. A graça dele é infinita exatamente porque nós não valíamos. Em 2 Coríntios 5, 14, 15, assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. Há um amor de Deus por nós, e esse amor nos constrange, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas ele morreu para quê?
Qual é o propósito? Qual é a base final? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Antes vocês viviam para vocês. A base final da alegria era vocês. E o amor dele é exatamente libertar vocês disso. Para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos. Agora eu não vivo mais para fazer um nome para mim. Agora a base final não é mais o meu ego, não é mais o eu, é ele. Não é para que nós estejamos na base inferior daquela camada de felicidade, mas para que a gente veja a glória dele. Para que essa seja a base final da nossa alegria. Então você vê que o amor dele é totalmente diferente daquilo que um homem natural interpreta como ser amado por Deus. Ou Jesus te ama, sorria. E como isso define, é a definição de um homem nascer de novo. O homem que nasce de novo, ele nasce para experimentar isso. Jesus como a glória final e contemplar ele como o céu. O céu. Então o céu para nós não é viagens infinitas. Se eu pudesse a vida inteira sem doença, conhecendo o Caribe, depois os Alpes, é o céu, isso é o inferno. O céu para nós não é jogos infinitos de futebol em estádios, conhecer os maiores estádios do mundo, as melhores praias, as melhores montanhas, os melhores hotéis. Infinitamente. Não. Céu é Jesus infinitamente. A promessa é que nós vamos contemplá-lo infinitamente e vamos vê-lo como ele é. Esse é o céu, essa é a promessa. É amá-lo, é vê-lo como grande, é vê-lo como final. Então, em todos os lugares da Bíblia, onde você vai olhar sobre Deus nos amando, ou expressando o seu amor, quando você olhar o contexto, você vai sempre ver que o contexto nos tira como base final, e coloca como a base final a glória e o valor infinito de Cristo.